este ato de meu reingresso no PDT é um fruto de uma longa reflexão e de uma convicção íntima e forte. Para explicar este gesto, direi duas palavras. Uma a respeito de como entendo o perfil político e programático do partido. E a segunda a respeito de nossa tarefa pela frente. O que distingue o PDT historicamente e orienta o seu rumo é a combinação de 5 compromissos. O primeiro compromisso é de recusar-se a ter como base apenas a minoria organizada do país. A minoria organizada da classe média e a minoria organizada dos trabalhadores. A maioria do povo brasileiro continua desorganizada. É ali que está a esfinge do país. Nunca, em qualquer momento de sua história, o PDT se afastou do compromisso com esta esfinge. A base social do PDT não é a minoria organizada, é a nação toda, inclusive ainda desorganizada. O segundo compromisso que distingue o PDT é a perspectiva nacional. A prioridade do tema nacional sobre todos os outros temas programáticos. A esquerda, de que a direita gosta, não quer saber de compromisso nacional. O primeiríssimo tema do PDT, historicamente, é a afirmação nacional. Sem afirmação nacional, não há salvação nacional. E sem rebeldia nacional, não há afirmação nacional. Rebeldia nacional. Esse é o primeiro compromisso programático do partido. E, portanto, o nosso maior antagonista é a mentalidade colonial, o colonialismo mental que continua a campear nas elites do nosso país. O terceiro compromisso que distingue o PDT é o compromisso com a primazia dos interesses do trabalho e da produção sobre os interesses do rentismo financeiro. Não há de ser por uma rendição aos bancos e aos mercados financeiros que levantaremos o país. Hoje, a ameaça aos trabalhadores brasileiros toma uma nova forma. Uma parte crescente da força de trabalho no país está sendo precarizada. O Brasil não pode avançar apostando em salário aviltado, em trabalho barato e em mão de obra precarizada. Esse é o terceiro compromisso. Queremos uma estratégia de desenvolvimento que afirme os interesses do trabalho e da produção e subordine os interesses financeiros. O quarto compromisso programático que distingue o PDT é o compromisso com a educação.
a educação como o instrumento libertador do povo brasileiro. Não é apenas construir escola e ampliar o turno escolar. É produzir uma revolução educacional do Brasil. Substituir o que temos, decoreba e enciclopedismo raso, por uma educação analítica e capacitadora, que dê olhos, asas e braços à genialidade suprimida da nação. E para isto precisamos desenhar a cooperação dentro da federação, o jeito de o governo central trabalhar com os estados e os municípios. Uma transformação radical do ensino no Brasil é a condição indispensável para levantar o povo brasileiro. E o quinto compromisso que distingue historicamente o PDT é o compromisso de tratar cada brasileiro como cidadão e agente, como coautor do projeto de país, e não apenas como o beneficiário de projetos compensatórios. É claro que a massa pobre do país tem de ser assegurada em mínimos indispensáveis à sua sobrevivência e à sua cidadania. Mas não basta. Não basta cooptá-los. É preciso empoderá-los. E empoderamento significa aprofundamento da democracia brasileira e uma política social destinada a capacitar a massa pobre do país. E não apenas a aplacá-la ou a pacificá-la. Este é o perfil programático do partido, indicado pela sua história e orientador de seu rumo. Agora direi uma segunda palavra a respeito de como entendo nossa tarefa. Há uma preliminar. Há uma preliminar à execução dessa tarefa. A preliminar é lutar pela continuidade constitucional. Não há salvamento fora da lei e da Constituição. E o que fazemos hoje para defender a continuidade constitucional é simplesmente a versão presente do que foi no passado a campanha da legalidade. Assentada essa preliminar, entendo que temos três tarefas. A primeira tarefa é formar um ideário nacional, que indique a nova estratégia de desenvolvimento do país. Ideias sozinhas não mudam o mundo, mas sem ideias é impossível mudar o mundo. O Brasil, no último período histórico, seguiu uma estratégia de desenvolvimento baseada em commodities, produção primária e consumo. Foi uma espécie de nacional consumismo. As circunstâncias do mundo mudaram e essa estratégia está liquidada. O perigo é que, diante da inviabilização dessa estratégia, um governo com intenções progressistas fique de joelhos e se renda aos mercados financeiros. O que nós precisamos construir no Brasil agora é uma estratégia baseada em oportunidades e capacitações.
numa democratização radical das oportunidades econômicas e das capacitações educacionais. Este é o caminho. E, portanto, formular este ideário é nossa primeira tarefa. Nossa segunda tarefa é não nos cingir a uma atividade meramente eleitoral. É formar quadros, é atuar dentro da sociedade civil e nas organizações sociais, é lutar por uma ascendência intelectual que se contraponha ao colonialismo mental. Não podemos limitar a atividade partidária a disputar cargos e eleições. Temos que disputar o ideário dominante na sociedade brasileira. A terceira tarefa é lutar pelo poder. E lutar pelo poder central. Há candidaturas ou pré-candidaturas inteiramente legítimas dentro do partido. Sem qualquer autoridade, a não ser a autoridade de cidadão e de militante. Eu pretendo lutar dentro do partido pela candidatura de Ciro Gomes. E entendo que por meio da candidatura de Ciro Gomes temos uma chance real de ganhar o poder. As circunstâncias são extraordinariamente propícias a esta candidatura. Lupe, foram muitas tentativas frustradas no passado. Muitas candidaturas. As candidaturas de Brizola e as candidaturas do próprio Ciro, que Brizola e o PDT apoiaram. Foi assim. 6 vezes circundamos as muralhas, 6 vezes entoamos o clarim, e 6 vezes os hierarcas zombaram de nós e as muralhas continuaram incólumes. Mas da 7ª vez as muralhas caem. Nestes últimos anos, o povo brasileiro se deixou desrespeitar como beneficiário e vítima de uma lógica de cooptação. Para persistir na lógica da cooptação, não existe mais sequer o dinheiro necessário. Agora a obra é substituir a lógica da cooptação pela prática do empoderamento. Por atos sucessivos de despojamento, desassombro e devoção, tratemos de abrir um outro caminho para o povo brasileiro. Agora!